Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a minha convidada é a Edna Martins. Seja bem-vinda, Edna. A Edna é mulher, mãe, socióloga, especialista em gestão pública, coordenadora de políticas públicas para a mulher no governo do estado de São Paulo. Bem-vinda, Edna. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo aceito o convite de participar do podcast. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória na área pública, no governo de São Paulo, tudo que você está desenvolvendo e como que você chegou e por que você escolheu a política. E Vanessa, a história é longa, hein? Eu sou desde muito jovem aí envolvida com essas questões sociais, né? Eu sou fundadora de uma organização não governamental na minha cidade, que eu sou de Araraquara. É a primeira organização não governamental de defesa dos direitos da mulher, né? Então, nós, um grupo de mulheres do município, mulheres da universidade, bancárias, têxteis, mulheres organizadas, né? Montamos esse Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. E foi aí que a gente aprendeu demais sobre os problemas enfrentados pelas mulheres, né? Na nossa sociedade e também como é que funcionavam as instituições. E nessa nossa experiência é que nós vimos o quanto que era importante ter uma mulher que nos representasse, ou alguém que nos representasse, que representasse a nossa luta. Porque por vários momentos nós procurávamos a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, para acolher, atender, garantir algum suporte às mulheres, especialmente às vítimas de violência, e não encontrávamos esse respaldo, né, na política. Então, eu estudei, é óbvio que eu escolhi como pauta dos meus estudos a questão das mulheres, fiz mestrado, doutorado, estudei a imagem da mulher na mídia brasileira, para compreender que mecanismos são esses que fazem a mulher, depois de tanta luta que a gente já fez, de tanta organização, tanto trabalho para a gente tentar reverter essa situação do machismo, ainda vivemos com tantos problemas, como salários mais baixos e essa violência estúpida que acontece contra as mulheres, né? Mas aí passei por várias organizações. Eu fui vereadora por 3 mandatos, eu fui a primeira mulher presidente da Câmara na minha cidade, infelizmente fui a única presidente da Câmara lá naquela cidade, né? E então a gente vai aprendendo, fui passando por alguns caminhos na universidade, no movimento social e depois na própria política para compreender como é que funciona cada espaço desse, né? A importância de cada espaço desse, né? Porque cada trabalho, cada estudo na universidade é muito importante para a gente compreender a realidade. As organizações sociais cumprem um papel maravilhoso, né, de estar sempre suprindo aquilo que o Estado não faz e denunciando as coisas que acontecem. E a política, em tese, deve resolver os problemas, né? Então, o espaço do legislativo, que eu participei, por exemplo, é um espaço extraordinário para a gente aprovar legislação, avançar na legislação e, assim, avançar nas políticas públicas, né? E fui candidata a prefeita, e sempre atuando muito nesta área e em outras, né? Acho que a mulher, quando entra na política, a gente entra para valer. Então, todos os temas são importantes para as mulheres, porque todos os temas importantes para as mulheres são os temas da sociedade, né? Nós hoje somos maioria na sociedade, então tudo importa para a pauta das mulheres, né? Planejamento urbano, obras, tudo. Então, sempre atuei muito aí na Câmara Municipal, organizando o plano diretor da cidade, enfim, é uma atuação bem extensa. Eu gosto de política, sou comprometida com o tema da igualdade das mulheres e fui convidada pelo Dória e pelo Rodrigo Garcia para ocupar a coordenação de políticas para as mulheres. E daí a gente tem feito muita coisa interessante, que a gente pode te contar aqui ao seguir do nosso programa, né? E aí você também faz parte da Secretaria da Cidadania? Eu sou, pois é, a coordenação de políticas para as mulheres, que eu sou a coordenadora,
ela fica na Secretaria da Justiça e Cidadania. Ali também nós temos a coordenação da diversidade, a coordenação afro, assuntos interreligiosos, nós temos ali um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, nós temos uma secretaria extraordinária, né, com os temas muito importantes. Tem um programa também de atenção às crianças que estão em risco de vida, e a gente trabalha sempre muito interligado, né, todos esses temas. Semana passada fizemos uma ação de capacitação da segurança do aeroporto de Guarulhos em relação ao tráfico de mulheres no nosso país, ou seja, a nossa secretaria tem uma pauta gigantesca de problemas muito sérios que acontecem na nossa sociedade hoje, né? Nosso secretário, o doutor Fernando José da Costa, tem sido um grande parceiro que, enfim, discute conosco as políticas que devem acontecer, né? E tem sido um grande... Tem uma atuação importante nessa pauta, né, em dar o suporte para a gente trabalhar. Então, está bastante interessante o trabalho lá na coordenação. E nossa tarefa é gigante, né? É pensar a política para as mulheres no estado todo. São 645 municípios, né? E nós temos tentado organizar uma política estadual para as mulheres. Bacana. E agora, eu gostaria de saber alguma curiosidade sobre você, além da política, que você tem que as pessoas não sabem. Tem duas. Uma é que eu sou muito tímida. E ninguém acha que eu sou tímida, mas eu sou. Eu sofro um pouquinho com isso, nesse ambiente que a gente vive, né? E a outra é que eu fui jogadora de basquete para o time da minha cidade. Legal. Joguei basquete há um tempão. Gostaria de poder continuar jogando, mas a vida não permite, né? Adoro, sou apaixonada por basquete. E joguei durante a minha adolescência toda, até... Olha, que bacana. A vida adulta, ainda a gente tinha um time lá que nós exercitávamos aí o basquete, né? Então, agora só no videogame. Mas olha que legal. Ninguém ia imaginar se você não falasse aqui. Eu mesma nunca imaginei que você já tivesse jogado basquete. Jogava basquete. Né? Muito bacana. E agora, Edna, eu queria saber um pouquinho mais de você sobre qual que é a importância da mulher na política. Inclusive, a gente está aí em um período eleitoral, com duas candidatas, um fato histórico, que é a Simone Tebet e a Mara Gabrilli. E por que é tão difícil mulher se interessar por política no Brasil? Eu acho que é porque... Eu vou começar pelo fim, tá? Tá. Não é que as mulheres não se interessem, é que eu acho que a política é muito hostil às mulheres. O ambiente da política é muito masculino. E ele é todo preparado para a participação do homem, né? Quando eu digo isso, eu falo de regras, da forma como funciona, dos rituais mesmo. A política tem um ritual masculino, né? Então, as mulheres não se encaixam muito bem, aí se sentem meio fora do jogo. E com essa vida maluca, né, que as mulheres têm, que a gente tem tantas obrigações, cuidar da casa, ser bem-sucedida profissionalmente, enfim, você chega na política e se sente excluída, é um movimento que repele a participação das mulheres, né? As que persistem são muito guerreiras mesmo, porque o ambiente é hostil ainda. Nós temos que mudar esse ambiente da política brasileira, né? Os partidos políticos é o primeiro lugar que a gente precisa mudar, né? Então, horário de reunião, onde é que se decidem as coisas, como é que as coisas são, como é que se dá essa inclusão das pessoas na política. Então, às vezes, as mulheres ficam impedidas de participar disso, né? Depois, sair naquela conversinha depois da reunião, né? Que às vezes as mulheres não podem, e ali, às vezes, onde as coisas são realmente decididas. Então, tem todo um ritual aí que... Naturalmente, é claro, é masculino, porque a política, nós fomos participar da política em 1932, que a gente começou a votar. Votar, né? Exatamente. Ser votada já é outra história, participar de direção partidária, a gente é, assim, pouquíssimas mulheres, né? O que nos remete à importância, hoje, de termos uma candidatura para a presidência da República com duas mulheres, né? Uma mulher candidata a presidente e uma mulher candidata a vice-presidente, numa chapa só. É muito legal, porque pela primeira vez, eu acho que nós temos uma candidatura feminina
que, aliás, teve que brigar com a direção partidária para se firmar como candidata. Então, ela não tem padrinho, né? E a mesma coisa com a vice. A gente sabe, né? As duas batalharam aí para garantir que houvesse uma perspectiva de terceira via para essa eleição tão polarizada, né? E nós sabemos que se elas tivessem tido todo o apoio desde o início e se elas pudessem ter colocado essa campanha na rua antes, a situação hoje já seria diferente, né? Elas teriam, como a gente pode ver, a postura da Simone, a postura da Mara, ao se colocarem como candidatas, é extraordinário. O debate mostra o quanto elas conhecem o Brasil, o quanto elas se prepararam para isso, o quanto elas estão capacitadas para isso. Então, eu reputo assim, a essas candidaturas agora uma importância enorme. Eu acho que é um passo muito importante para a gente. E mais curioso é ver as pesquisas, né? A maioria das pessoas que estão votando nelas são as mulheres. Então, eu acho que as mulheres estão começando a despertar essa consciência de saber que nós somos maioria das eleitoras e que nós podemos mudar essa história, né? Nós não podemos continuar a ser 15% do Congresso Nacional. Nós não podemos mais que tenhamos câmaras que não têm sequer uma vereadora representando os nossos interesses, né? Existem homens que representam os interesses da mulher? Claro que existem. Existem homens bons, de bem, e que são parceiros nossos, né, na nossa pauta. Mas é muito importante que a gente tenha a mulher falando por ela, e ninguém melhor do que ser mulher para saber o que é que a gente passa, né, como é que as coisas acontecem com as mulheres na nossa sociedade. Então, eu acredito, estou muito feliz com essa candidatura, acho que foi uma guerra vencida já estabelecer a candidatura, né? E marco histórico. Colocar um marco, não tenha dúvida. Né? E é uma boa perspectiva de futuro, né, minha amiga? Não, e assim, temos duas candidatas totalmente preparadas. A Mara Gabrilli já foi 2 vezes deputada estadual, foi senadora, vereadora, já passou por todos os... Representa o Brasil na ONU para pautas importantíssimas, né? Exatamente. É uma história belíssima. Exatamente. Uma mulher lutadora, né? Exatamente. Simone Tebet também, né? Já foi governadora, já teve todo prefeita, senadora. Então, assim, eu acho que as mulheres, além delas serem 52,5% do eleitorado brasileiro, as mulheres ela têm uma força que elas não sabem. Né? Porque eu escuto às vezes assim, eu quero votar na Simone, mas será que ela tem chance? Né? E assim, talvez as pessoas pensassem diferente, se as mulheres pensassem diferente e se interessassem por política, né? Talvez esse cenário seria hoje, a gente não estaria nessa polarização. Eu acho, por exemplo, as mulheres têm cumprido um papel importante nessa eleição. O voto feminino está sendo um voto importante, né? Um voto que está indo para alguns caminhos aí, e votam na Simone. Eu estava na rua fazendo campanha por esses dias aqui, e um senhor falou para mim, olha, eu acho que está na hora da gente votar nas mulheres, porque estou cansado disso aí que eu estou vendo, eu votaria na Simone, mas eu não vou votar porque está essa polarização e a gente não pode deixar alguém ganhar, né? Aí eu falei, puxa vida, mas o senhor viu o que o senhor está me falando, né? Que a gente precisa acabar com isso e nós não vamos votar na alternativa porque a gente tem que votar no menos ruim, né? Então, essa polarização cria uma situação muito difícil, né? Para essa terceira via se viabilizar, né? Mas eu acho que é um caminho que não tem volta. Não tem volta. Nós teremos cada vez mais candidatas qualificadas e nós vamos chegar lá, vamos ser presidente, governadoras, vamos ocupar esse espaço. Vereadoras, exatamente. Eu acho que isso não tem volta e rapidamente a gente vai ocupar esse espaço da política também, com muita qualidade, né? Inclusive, eu até escutei, acho que eu estava escutando esses dias no rádio, que terceira via sempre existiu. Né? A gente sempre teve terceira via. É que realmente as pessoas ficam nessa polarização e não percebem que a gente sempre teve terceira via. Né? Na política. Bacana.
E agora eu queria falar mais com você também sobre violência contra as mulheres no Brasil. Eu sei que você desenvolve vários projetos contra a violência contra as mulheres. Aqui no governo do estado de São Paulo, a gente tem vários projetos. A gente implantou a Casa Da Mulher Paulista, né? E aí eu queria que você me contasse mais dos projetos, inclusive um que é sobre as tornozeleiras eletrônicas agora, que vai ter esse projeto, essa lei. Vai ser lei? Não, é um decreto do governador. Então, queria que você me contasse um pouquinho mais desses projetos e o que a gente está desenvolvendo nesse âmbito contra a violência contra as mulheres. Olha, Vanessa, eu estou muito feliz com o governo do estado de São Paulo, porque a gente está podendo desenhar uma política estadual para as mulheres, graças ao compromisso do nosso governador com esta pauta, né? Então, são muitas iniciativas. Veja, acho que dá para a gente pegar da pandemia para cá e pensar o que vem sendo feito, né? Então, na pandemia, nós tivemos esse fenômeno das mulheres saírem do mercado de trabalho, irem para casa porque os filhos não podiam ir para a escola, porque tinham que cuidar dos idosos, né? E também os homens também foram para casa, né? Os motivos pelos quais eles voltam para casa são diferentes, mas todo mundo ali causou esse fenômeno da violência continuar acontecendo dentro de casa, porque já existia muita violência dentro de casa, mas muitas dificuldades para a mulher denunciar. Exatamente. Né? Aí foi criado, então, o ADDM online, que facilita a abertura de boletim de ocorrência pela internet, e tem sido muito, muito acessada a ADDM online, o que encurta o caminho um pouco da denúncia, né? A mulher não precisa ir até a delegacia. Também foi criado o SOS Mulher, que é para essas mulheres que já têm medidas protetivas, né, que o homem não pode se aproximar dela. Então, o que a gente tem percebido? Com o feminicídio é sempre a volta do cara que está bravo, né, porque a mulher disse não. Então, boa parte deles, quando eles voltam, depois de uma medida protetiva, para esse motivo, né, para cumprir a sua ameaça. Então, a mulher tem um dispositivo no celular que chama SOS Mulher, foi criado pelo governo do estado, que ela aciona a polícia imediatamente, assim que ela percebe... Que é um aplicativo, né? É um aplicativo. Tem, os resultados são bastante positivos, a polícia tem chegado muito rápido e isso salva vidas, né? Então, já são duas políticas bem importantes que foram criadas. Nesse mesmo contexto, um pouco antes, já foi ampliado, 10 delegacias passaram a ser delegacias 24 horas, a gente só tinha uma no estado de São Paulo, e algumas delegacias foram construídas em regiões onde ainda não havia delegacia. Bom, fora isso, o que a gente tem falado muito é que a gente não consegue combater a violência contra a mulher só com segurança pública, com política de segurança pública, né? Prende, protege, tudo isso, mas é suficiente? Não é. Não é. Porque a violência contra as mulheres, especialmente essa violência doméstica, é muito diferente da violência que acontece na rua, né? Você é assaltada na rua, você vai lá e diz, olha, o ladrão me roubou, eu quero que prenda ele, eu quero minha carteira de volta, enfim. Mas você apanha do seu companheiro, né? Do seu marido e do pai dos seus filhos. Então, aí muda completamente o cenário desta violência. Então, quando a mulher pensa em denunciar essa situação, ela tem que pensar num conjunto de coisas. Ela tem que pensar como é que vai ficar o filho dela, quem vai dar apoio para ela nessa situação. E, normalmente, ela não encontra esse apoio, né? Então, ela vai à delegacia, o pessoal costuma dizer, a mulher retira o BO, gosta de apanhar. Não é isso, a situação é gravíssima, né? A mulher vai à delegacia e tem que voltar para casa, tem que voltar para dormir com o agressor, né? Então, ela é muito ameaçada. Então, a mulher mede muito esse risco que ela corre, né? Então, ela precisa ter uma política de apoio. E aí,
Nós temos uma série de políticas, né? A política de assistência social, que garante o CRAS, o CREAS, de atendimento ali mais perto das pessoas. Mas nós estamos desenvolvendo agora a Casa da Mulher Paulista, que já são 50 casas da Mulher Paulista, que o governo de São Paulo disponibilizou o recurso. Elas são implantadas nos municípios, em todas as regiões do estado. E esta casa vai ser um ponto de referência para essa mulher. Então, chegando lá, essa mulher vai ter uma advogada, que nós fizemos uma parceria com a OAB para, então, que a gente dote essas casas de uma pessoa que oriente juridicamente, para que a mulher possa enxergar assim, olha, tudo bem, eu vou abrir um BO e depois o que eu tenho que fazer? Eu vou me separar, eu vou fazer... Qual é o caminho que eu vou fazer? E o que a lei me oferece, né, na contrapartida? Então, na Casa da Mulher, a gente vai ter essa orientação. Ali também vai ter a DDM online, que é um programa novo. Aí já não é para a mulher entrar no computador e abrir um BO. Ela entra e vai ter uma delegada do outro lado para atendê-la. Então, ela, com aquele ambiente, na Casa da Mulher, com uma pessoa que está acolhendo, nós vamos capacitar essas pessoas, ela vai poder conversar com uma delegada que vai dizer para ela, olha, você abrindo um BO, o procedimento é esse. A mulher precisa saber qual é o caminho que ela vai fazer para ela ter segurança de fazer, né? Para que a gente possa ajudá-la a sair dessa situação. Muitas mulheres precisam de apoio financeiro para poder também vislumbrar a saída dessa situação. Então, nas Casas da Mulher, tem um auditório, tem uma brinquedoteca, tem uma cozinha equipada, o espaço é todo preparado para a mulher. Então, enquanto ela faz um curso, porque lá também serão destinados os cursos do Empreenda Mulher, bacana, que é um programa do governo do estado de São Paulo, que capacita as mulheres para muitas coisas. Na verdade, ela pode escolher a área que ela quer se capacitar, ou se ela quer ser uma empreendedora. Então, ela vai ter também o auxílio do governo do estado durante um tempo para desenvolver o seu negócio. E tem recurso no Banco do Povo também para que ela possa desenvolver o seu empreendimento, né? Bacana. Então, nós estamos tentando concentrar num espaço essas políticas todas que dão esse suporte para a mulher poder sair da situação de violência, né? E, lógico, se ela não for vítima de violência, também terá esse espaço como um local de referência, um atendimento psicológico, né? Porque a violência na nossa sociedade contra a mulher, são várias violências, né? Isso. São violências dentro de casa, violência no trabalho, violência na rua. Hoje a gente tem violência na internet, né? Nas redes sociais. Então, enfim, todo o suporte vai poder ser encontrado nessa Casa da Mulher. Junto com isso, existem várias outras iniciativas. Na área da saúde, por exemplo, o programa Dignidade Íntima, que oferece os produtos de higiene para as garotas nas escolas. O governo fez isso porque é bacaninha? Não, é porque as meninas não estavam indo na aula porque não tinham dinheiro para comprar o produto higiênico. Recursos, né? Então, elas estavam tendo o seu aprendizado comprometido em função disso. E o governo do estado resolver este problema, né? Então, as nossas escolas estaduais estão dotadas dos produtos de higiene para as meninas, já virou lei na Assembleia Legislativa esse programa, de maneira que a gente espera que ele nunca acabe. Exatamente. Né? E também está sendo expandido esse programa agora na assistência social para as mulheres que recebem benefícios sociais. Ou seja, as mulheres que também têm dificuldades na aquisição desses produtos e muitas vezes ficam com dificuldade de ir ao trabalho, dificuldade de procurar emprego naqueles dias de menstruação, enfim. Então, esse programa é tão maravilhoso que ele ajuda as pessoas objetivamente, né, com o problema, mas colocou na pauta de discussões das escolas, da comunidade escolar, da sociedade, essa questão da menstruação, que era um tabu e que é uma coisa absolutamente natural na vida das mulheres,
né? Então, tem vários outros. Tem programa de capacitação de professores. Nós estamos desenvolvendo, junto com a Univesp, um curso de capacitação para servidores lidarem com a situação de violência nas várias áreas em que eles trabalham. Nós estamos agora, o governador de São Paulo lançou a tornozeleira eletrônica, né? Que é mais uma medida para a gente tentar conter o feminicídio. O agressor da mulher, então, vai ser colocada uma tornozeleira, essa tornozeleira tem um controle, e se ele se aproximar da vítima, ele vai ser avisado, né, pelo sistema. Então, é um sistema integrado, a vítima também vai ser avisada. Então, são medidas, né, que a gente espera que coíba bastante essa situação do feminicídio, especialmente, né? Porque nossa sociedade continua machista, continua... os homens parece que perderam a medida do seu machismo um pouco, né? Porque se uma mulher, às vezes, está num relacionamento de namoro, inclusive, e diz não quero continuar esse relacionamento, eles querem obrigar a mulher a continuar esse relacionamento, né? Entre outras coisas, né? Absurdas, que no pleno século XXI a gente está vendo acontecer. Né? O Estado tenta, então, fechar todas essas portas, né? Tentando dar esse suporte para as mulheres. É uma realidade bem difícil, né? Depende bastante da iniciativa das mulheres. E olha só, a iniciativa das mulheres também depende que ela tenha apoio. Então, a gente está sempre trabalhando nessa dupla face. Então, tudo que a gente faz, assim, tudo que for possível fazer de informação, a gente tem feito. Nós temos uma plataforma, nós temos feito cartilha, porque também é uma ilusão a gente achar que todas as pessoas têm acesso à internet, tem rede, não tem, muita gente que não tem. Então, para essas pessoas tem que chegar uma cartilha de orientação para ela saber o que ela pode fazer, quem ela deve acionar. Então, a gente está usando todos os caminhos e tipos de comunicação para tentar informar essa mulher sobre os seus direitos. Porque a mulher que tem informação já está meio caminho à frente aí, no caminho de superar essa situação de violência. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que, às vezes, também é falta de informação, falta de entender os seus direitos, falta de buscar as leis, né? E a gente tem tudo isso hoje em dia aí, inclusive tem internet, tem informativos, tem cartilhas, etc., o que é importante, né? Então, assim, eu acho que as mulheres têm que buscar a sua rede de apoio, buscar ajuda, independente, seja em casa... Não ficar sozinha, Não ficar sozinha, né? Procurar a sua rede de apoio, procurar ajuda o mais rápido possível e sempre denuncie, 180, né? E é muito bacana esses projetos, porque, assim... As mulheres, hoje em dia, apesar de todos esses informativos, eu acho que nossas leis ainda são muito falhas, infelizmente. A gente vê agressores, né, que cometeram crimes, que são presos, e, infelizmente, as nossas leis acabam facilitando também sim. Né? Por isso que talvez a tornozeleira eletrônica cumpra um papel bem especial aí, né? Porque controlar esse sujeito fora da prisão é bom, né? Porque senão eles voltam, eles ameaçam e cumprem a ameaça. Isso é que é muito triste, né? O curioso nessa história toda, Vanessa, é que a gente está vivendo a era da comunicação, né? Todo mundo conversa o dia inteiro por WhatsApp, tem acesso a uma porção de informação, né? Mas também tem muita desinformação. Então, às vezes, as pessoas são mal informadas, né? E também, ao mesmo tempo, em termos de comportamento, a gente está vivendo um momento em que o machismo meio que se revigorou, né? E aí as mulheres ficam naquele lugar de não acionar os seus direitos, ou por falta de desconhecimento ou por medo mesmo, né? Então, nós precisamos cada vez mais orientar adequadamente. Programas como esse seu são muito importantes, nós precisamos falar muito disso, para que as mulheres entendam que é natural elas serem elas mesmas, fazerem o que elas querem, poderem almejar a felicidade, né? Não precisa viver em situação de violência, ameaçada, tudo isso. Então, quanto mais a gente falar
e falar sobre isso com qualidade, melhor. Né? Quanto mais as mulheres também procurar os seus direitos, procurar as leis, né? Elas também se informarem, vão ficar mais seguras também, vão saber se defender e procurar ajuda. Isso. Né? Que é muito importante. Porque tem muita coisa bastante assim, produzida em legislação já, né? Para a gente se proteger. E bastante apoio também para elas recorrerem, Sim. né? Isso é bacana. E agora, Edna, a gente chegou numa parte que a gente tem uma brincadeira com um convidado. Eu vou falar o nome e aí você responde com uma palavra. Vai. Tá? Simone Tebet. Esperança. Mara Gabrilli. Obstinada. Lula. Um problema, né? Bolsonaro. Não gosto nem de ouvir falar. Bacana. E agora, Edna, eu vou falar para você deixar as considerações finais para quem está nos assistindo, falar um pouquinho de todos esses projetos, para as mulheres procurarem ajuda, procurarem sua rede de apoio. E é isso. Então, você que é mulher, está nos assistindo, o principal recado, gente, é sempre o seguinte: quando a gente está junto, a gente é muito forte, as mulheres já mudaram muita coisa na sociedade. Né? Já foram vários desafios que a gente conseguiu mudar. A gente não votava, a gente se juntou, lutou por isso e a gente passou a votar. A gente não podia estudar e agora a gente pode. A gente não podia trabalhar em algumas profissões, agora a gente está fazendo tudo o que a gente quiser. E isso foi fruto de luta, viu? Foi muita gente lutando para conseguir. Então, nós não podemos parar, né? Nós temos que continuar lutando. Eu digo que a gente só vai parar de lutar contra a violência quando ela deixar de existir. Então, é muito importante o quê? Não ficar sozinha. Se você está enfrentando uma situação que você acha que não é normal, procure ajuda, sabe? Procura, liga, fala com uma amiga. Sempre alguém sabe de um lugar que você pode recorrer no seu município. O CREAS, o CRAS, assistência social, é sempre um lugar que vai te atender. A própria saúde, num posto de saúde, você pode se informar. Onde é que no seu município você pode buscar ajuda? Numa delegacia, vai lá, se informa. Você não precisa ir lá só para abrir um boletim de ocorrência. Você pode ir lá e perguntar como é que é, o que vai acontecer com você, se informar, né? Para que você não se submeta a nenhuma situação de ameaça, a nenhuma situação desconfortável. A gente já tem que lutar bastante na vida, né? Para viver com os desafios todos que a gente tem, criar filho, cuidar da vida, enfim. E a gente não precisa ser infeliz. Então, a informação é muito importante para você sair da situação em que se encontra. Não fique sozinha, procure ajuda. Pode ter certeza, aí na sua esquina, aí na sua cidade. E o governo do estado de São Paulo, com a coordenação de políticas para a mulher, está à sua disposição. Pode falar com a gente também. Bacana. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.